Olá pessoal, estamos aqui inaugurando hoje um novo canal de comunicação, que é o FENACEF Entrevista. E hoje, para inaugurar esse nosso novo canal, estamos recebendo aqui no estúdio o presidente da FUNCEF, o Ricardo Pontes. Então, um prazer aqui, Ricardo, recebê-lo aqui no nosso estúdio. E, primeiramente, para aqueles que não sabem ainda, gostaria que se apresentasse para nós. Nós sabemos, basicamente, que você é colega de carreira, funcionário da Caixa, sua esposa também, então fale um pouquinho para nós. Verdade. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer a gente estar inaugurando, né? Você falou a primeira É verdade. FENACEF Entrevista, então fico muito feliz por poder estar participando aqui deste momento. Wilfrido, como você falou, eu sou da Caixa, né? Eu estou na Caixa lá desde 89, né? Na verdade, eu entrei na Caixa bem antes. Eu fui office boy da Caixa. Entrei na Caixa em 82 como office boy. Fiquei 4 anos como, na época chamava office boy, hoje é menor aprendiz, né? Naquele tempo você entrava até com 14 anos, que foi a idade que eu entrei. Depois fiquei como estagiário e saí da Caixa, fui para o Banco do Brasil, passei no concurso da Caixa e retornei como empregado, isso já no final de 89. Então, de 89 para cá, seguindo essa carreira, já trabalhei em várias áreas da Caixa e em vários lugares também, né? Tive a oportunidade, inclusive, de participar de grupos de trabalho em Curitiba, por exemplo, mas já trabalhei no Rio, já trabalhei no Ceará, em Fortaleza, aqui em Brasília também, lá atrás, na época da Maria Fernanda, e no nosso Piauí, no meu Piauí principalmente, né? Então acompanho muito e ando muito onde a Caixa me pede, me coloca para ir, eu estou sempre à disposição e trabalhando. Interessante, né, Ricardo, que você e a sua esposa também é da Caixa, né? Como assim, conheci ela lá no curso de integração. E aí resolvemos juntar os times. Interessante. Estamos juntos até hoje. Interessante que você contou para nós uma certa vez que e ela falava para você, escuta, vamos tomar um café, mas antes de o equacionamento, quando é que vai? Bacana isso, né, Ricardo? Cedo em casa. Pois é, Ricardo, e dentro dessa linha de pensamento, como é que está o equacionamento, né? A gente está vendo aí o resultado do primeiro semestre do ano de 2025, os números foram apresentados. Gostaria que você falasse sobre esses números do primeiro semestre e sobre a perspectiva de nós, quem sabe, acabarmos com o déficit a equacionar e também, possivelmente, num curto espaço de tempo, quem sabe o equacionamento se reduz? Nós temos seguido à risca todo um planejamento que nós fizemos, né? Toda a diretoria, desde quando eu cheguei aqui em 2023, olhando sempre a nossa política de investimentos e quais são os objetivos que nós queremos atingir. E, felizmente, nós temos conseguido entregar bons resultados, entregamos bons resultados em 2023. 2024 foi um ano muito desafiador, mas mesmo assim mantivemos firme dentro do nosso planejamento. E agora, 2025, também estamos entregando resultados muito bons, bem melhores do que 23 e 24, né? Nós apresentamos agora do primeiro semestre, tivemos resultados muito bons, principalmente nos nossos planos CDs, né? Que eu também estou na ativa, estou trabalhando, então eu sou também do novo plano. Então nós tivemos resultados excelentes, acima de 7% no novo plano, por exemplo, no novo plano CD, e no REB mais de 8% agora no primeiro semestre de 2025. E também resultados no nosso Reg Replan, né? O Reg Replan que é o nosso plano que nos detém e nos pede mais cuidado, mais atenção, e nós temos feito isso desde 2023. Como você falou, já começo dentro de casa as cobranças em relação aos resultados, principalmente do Reg Replan, por conta do equacionamento, que eu também pago. Lá em casa somos 2 que pagamos equacionamento. Então conseguimos aí, com a parceria com a Caixa Econômica, entregar agora essa redução, né, que foi muito boa, a gente pagava 19%, só lembrando, né? 9,8, né, Ricardo? 19,16%. E agora nós baixamos para 10,8%. Então nós estamos pagando aí, reduzimos quase que a metade, 43% e tal. Então isso foi bem significativo e também conseguimos avançar sobre o desconto do 13º. Então o 13º esse ano vai ser apenas 3% de contribuição. E o que é que nós temos feito? Com esses resultados que nós estamos apresentando, do Reg Replan saudado, né? O não saudado, é bom lembrar também, o não saudado nós tínhamos equacionamento e desde o ano passado, né, de 2024, nós já conseguimos zerar, acabar com o equacionamento para o não saudado. Então também foi uma vitória importantíssima para todo mundo que é do não saudado. E do nosso saudado nós estamos nesse trabalho firme com esses resultados, com essa política de investimento
como eu repito, seguindo todo esse planejamento, fizemos desde 23 e principalmente em 24, que a gente arrumando a carteira, saindo muito que a gente ainda tinha um percentual grande de renda variável e levando para a renda fixa, em especial títulos públicos, tá? É o que a gente chama lá de imunização da carteira, que é pegar todos os nossos ativos e casar ele bem com os passivos, para que a gente tenha esse resultado futuro. E aproveitando também essa janela de oportunidade que é dessas taxas de juros que estão altíssimas. Então, pegamos também, aproveitamos isso e compramos títulos públicos, né? Agora com essa pactuação com a Caixa, adquirindo títulos públicos para que a gente possa ter um resultado melhor. Isso quer dizer, Ricardo, que os 2,8 bilhões, 2,9 bilhões que foi recebido da Caixa, você já investiu isso em títulos públicos federais. Federais, isso. A taxa Selic. E conseguimos, são NTNBs longas, né, que a gente fala, vão para 30, 35, 40, 50, e tem algumas que vão até 2060, e nós conseguimos lá, ela pagando o INPC, mas principalmente a que nós compramos deu mais de 6,15, algumas de 7% também. Então isso, para uma meta que nós temos de 4,75, a gente está com renda fixa, com esses títulos pagando mais de 6, isso vai nos dar um resultado futuro bem melhor do que, acima do que o que a gente está esperando. Mas a gente precisa disso mesmo. Por quê? Porque você também falou na sua pergunta do não equacionado. Do não equacionado ainda, né? Então vamos só recapitulando 2 pontos. Primeiro, nós conseguimos reduzir o equacionamento de 19% para 10%, né? Conseguimos reduzir o 13º, que também era 19%, e em vez de 10%, a gente vai pagar somente 3%. Ainda vamos pagar esse ano. Mas é nesse ano só, né? Este ano, porque estamos trabalhando para a gente acabar com essa cobrança do equacionamento sobre o 13º. E dentro do nosso planejamento, tudo indica que a gente vai conseguir isso já para agora o próximo ano de 2026. Então, se tudo der certo, esse ano vai ser o último ano que a gente vai estar pagando sobre o 13º. Mas eu queria voltar sobre o não equacionado. O não equacionado também é importante a gente olhar, porque uma coisa é o que já está equacionado e está dado, né? Que esse era 20 bilhões que tinha sido equacionado, que nós estamos pagando lá desde 2017. Mas também tem uma outra parte que não estava. Então, com esses resultados, nós estamos trabalhando e vamos apresentar esses números em breve, para que nós tenhamos um resultado que a gente chama resultado de equilíbrio técnico ajustado, já positivo, e com esse resultado fazer o quê? Acabar o que der de positivo, refletir sobre o equacionamento. O que a gente está trabalhando para o próximo ano? Esse reflexo vai ser sobre a parcela do 13º, para que a gente finde de vez o pagamento sobre o 13º. E se continuar nessa mesma pegada com resultados positivos, né, em 27, 28, 29, cada vez que der um resultado positivo, você ia abatendo ali do equacionado, para que a gente vá diminuindo esse valor que a gente paga. Então, só para o nosso público entender, o nosso público são pessoas mais de idade, né, Ricardo? E muitas vezes não entende bem. Nós tínhamos um déficit a equacionar, se não me engano, em torno de 6,6 bi, né? Está em 5 alguma coisa. Fechando o semestre, agora 30 de junho, tivemos um superávit, não é? Sim. E esse valor, trazido a valor presente, ele nos dá um zeramento desse déficit a equacionar? Nós estamos trabalhando já para fechar, tá, agora nesse semestre, principalmente com todo cuidado, porque ainda temos ainda mais 6 meses pela frente, né, para não ter nenhuma surpresa negativa, nenhuma surpresa ruim, para que a gente tenha esse resultado positivo. E aí a gente vai ter, com isso, nós temos 2 grandes notícias, 2 grandes efeitos. Sim. Primeiro, de não ter o risco de um novo equacionamento. E também isso está fora de questão. Isso. Quando eu cheguei em 2023, eram 2 grandes perguntas, né? Era o equacionamento atual e a possibilidade de um novo. E um novo equacionamento, né? Eu recebi vários questionamentos, as pessoas colocando que, presidente, é verdade que vai ter um novo equacionamento? Eu soube que esse ano vai ter um novo equacionamento. Então, isso em todos os lugares que eu andava tinha essa pergunta. Então, quero deixar aqui bem claro, essa possibilidade de hoje é zero, não terá um novo equacionamento por todo esse trabalho de imunização e pelos resultados que nós estamos apontando. Então, primeiro, não terá um novo equacionamento. E segundo, que é o melhor ainda, o resultado positivo que der, a gente vai estar constantemente abatendo
do valor já Já equacionado. equacionado. E para esse primeiro ano agora, de 2025, nós já conseguimos reduzir essa parcela do 13º, mas ainda ficou 3%, e queremos zerar essa parte em 2026. Certo. Então, eu até recebemos lá em Curitiba o Rogério Vida e eu perguntei para ele, mas e aí, Rogério, como é que é essa questão? Quando é que nós vamos deixar de pagar esse tal de equacionamento? Isso é muito difícil de prever, né? Porque nós dependemos de alguns fatores. Isso, exatamente. Porque além dos resultados, né, nós temos várias outras discussões a respeito, inclusive da própria resolução NPC número 30, que está sendo discutida agora com a Previc, e também estamos trabalhando internamente outras alternativas. Como eu coloquei para os participantes, principalmente no ano passado, nós andamos o Brasil inteiro conversando e tratando sobre esse tema, e que as medidas que a gente estava apresentando para a redução de 19% para 10% era o que a gente tinha de solução para aquele momento. Mas nós continuamos estudando, continuamos nos debruçando sobre os números, sobre os dados e sobre as possibilidades de o que fazer para poder a gente avançar e dar um passo ainda maior, visando acabar o que nós queremos exatamente acabar. Mas é complexo, não é fácil. Eu até coloco isso sempre quando me perguntam. Se fosse fácil, eu tenho certeza que meus antecessores já teriam feito. É né? verdade. Não fizeram, porque realmente é bem complexo. E agora, também com essa janela de oportunidade com a Caixa Econômica, está sendo muito positivo, porque nós estamos trabalhando muito em parceria com a Caixa e que é a nossa patrocinadora, e isso facilita esse trabalho e facilita com que a gente possa encontrar alternativas e soluções. E continuamos estudando todos os dias, procurando ter essas alternativas para apresentar para toda a comunidade. Legal. Ricardo, e nós vemos aí que a FUNCEF está desimobilizando a carteira de imóveis, né? Até lá em Curitiba vendeu-se recentemente o imóvel lá que era da agência Marechal Deodoro, né? Finalmente conseguimos vender. Pois é. Estava fechado já há um bom tempo. Então, mas o que a gente vê no sentido contrário, né? Tem fundos noruegueses que vêm aqui no Brasil investir justamente em imóveis. Por que nós fazemos essa inversão? Muito boa sua pergunta, é bom para a gente deixar claro aí para todo mundo. Por dois grandes motivos. Primeiro, o seguinte, esses imóveis, quase que na sua totalidade, mais de 70%, eles compõem o nosso plano Reg-Replan, que é um plano já maduro, onde a maioria dos nossos colegas já estão aposentados, poucos estão na atividade ainda como eu. Sim. Então, nós temos lá uns 54 mil aposentados, temos uns 5 mil ainda na ativa. Então, e é um plano fechado, que não tem novas contribuições, a não ser essa do equacionamento. Então, não tem novos entrantes. Então, que é o que a gente chama de um plano maduro. E esse plano maduro, ele vai nos exigir, e está nos exigindo também liquidez, recursos, para que a gente possa estar honrando todo dia 20 o pagamento do benefício destes colegas que já estão aposentados e que vão viver mais, né? Porque um outro grande desafio é a longevidade. Longevidade muito. Nossa. E para aqueles que ainda vão se aposentar como eu, e que eu também espero viver muito. À frente. Então, precisamos de liquidez. Então, esses imóveis, esse é o primeiro motivo. Nós precisamos começar a ver e desfazer deles, vendê-los, para que a gente tenha mais liquidez, para que a gente possa honrar esses compromissos. Então, esse é um ponto. E também aproveitar o mercado hoje, que nós temos títulos pagando hoje a 7. Então, 7 mais IPCA. Mais IPCA. Então, você tem inflação mais 7, é bem melhor, principalmente para um plano maduro, que é o Reg-Replan, eu correr lá para os títulos públicos. Então, por isso que a gente também tem feito esse esforço. E o segundo motivo é também pela característica dos imóveis. O exemplo que você deu, uma agência lá em Curitiba, e assim nós vendemos várias, ainda temos cerca de 13 agências ainda para vender, são agências antigas, nós recebemos da Caixa lá na década de 90, 98, né, em dação em pagamento, e na maioria delas, algumas inclusive ainda estão ocupadas pela Caixa, mas mesmo estando ocupadas pela Caixa, são agências, são unidades, prédios físicos que têm uma estrutura já antiga e precisam de grandes reformas, precisam de melhorias que vão exigir um aporte de recurso muito maior. Então, como nós estamos falando de um plano maduro, que é o Reg-Replan, ele não nos cabe mais fazer grandes investimentos em imóvel agora, porque eu preciso de ter uma liquidez já agora para 2030. Pelo nosso estudo atuarial, principalmente 2030, 2035, eu vou ter que ter um volume de recursos líquidos, eu possa
ter dinheiro à mão de forma rápida para poder honrar esses compromissos previdenciários, ou seja, honrar os nossos benefícios lá quando chegar. Então, esses dois grandes motivos fazem com que a gente vá desfazendo destes imóveis. Agora, não é vender a qualquer custo, não é vender de qualquer jeito. Claro. Nós estamos vendendo, procurando o melhor preço para eles, procurando desfazer daqueles que, inclusive, só dão despesas, como terreno. Nós acabamos de vender Santo André, um terreno em Santo André. Primeiro, a gente teve que regularizar a matrícula junto ao município, porque ainda não estava regularizado, e nós corremos atrás, quando eu cheguei em 2023, conseguimos. E lá é um terreno e um shopping mall de automóveis. E aí nós, como somos matrícula separada, nós conseguimos vender este terreno agora. E é um terreno que só dá despesa, porque você tem que cuidar, você tem que cercar, você tem que proteger, e em alguns casos tem que ter vigia, então é só despesa. Pode ocorrer invasão. A agência Marechal, que fechou há algum tempo, só estava deteriorando o prédio. Então, não adiantava ali a gente manter aquele imóvel na carteira. Pelo contrário, o mais rápido possível que eu pudesse vender seria o melhor. E nós conseguimos. Então, nós temos essa política de desinvestimentos, principalmente por RegReplan. Agora nós temos ainda imóveis que nós não estamos querendo vender agora. Nós estamos segurando aí, porque são empreendimentos que dão retorno. Por exemplo, shoppings. Nós temos grandes shoppings, participações em grandes shoppings aqui em Brasília, também na cidade de São Paulo. São rentáveis. São rentáveis. Em Cuiabá, nós temos em Salvador, nós temos lá em Manaus, que são rentáveis. Então, nós vamos manter eles na carteira até onde a gente conseguir manter. E hotéis, nós temos um caso, exemplo prático, que todo mundo conhece, que é o Hotel Renascença. Infelizmente, está uma ocupação excelente e também está nos dando um retorno excelente. Então, esses imóveis, nós estamos segurando eles, vamos segurar eles até o nosso limite. Qual o percentual na carteira de imóveis, da carteira da FUNCEF? Qual o percentual de imobilizado? Hoje nós temos mais de 5 bilhões no nosso RegReplan ainda imobilizado, em imóveis. E nós estamos fazendo esse trabalho para vender essas agências da Caixa, né, que eu falei que já tem essas características, já que eu falo no jargão popular, já deu o que tinha que dar, não dava para a gente tirar tanto delas assim, mesmo porque elas precisam de novos investimentos e nós não queremos aportar novos investimentos para poder ela render mais, então é melhor a gente já sair. E temos também muitos terrenos ainda. Então nós temos, esse é o foco principal das nossas vendas, que são aqueles imóveis que não estão pagando para a gente o que a gente espera de retorno, que é no mínimo a meta atuarial ou acima da meta. Mas dentro da norma atual, a FUNCEF pode voltar a investir em imóveis? Não, ainda não. Mudou, nós tínhamos a regra, quando nós chegamos em 23, estava proibido comprar imóveis e tinha que vender esses imóveis até 2030. Então nós fizemos vários trabalhos nós, com a Petros, com a Privi, com a Postales, né, com a Abrap também, que é a associação nossa, junto ao governo, conseguimos mudar a resolução do Conselho Monetário Nacional, saiu uma resolução no final do ano passado, em que nos desobrigou de vender toda a carteira imobiliária até 2030, mas ainda não nos permitiu adquirir novos imóveis. Então nós não podemos. Imóveis direto eu não posso. Eu posso participar de fundos de investimentos imobiliários. É o que a gente chama de FIIs. Os FIIs. Então, os FIIs a gente pode participar, mas adquirir um imóvel, como nós o fizemos no passado, ainda não. Nós pedimos para o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda, que compõem o Conselho Monetário Nacional, que possibilitasse, né, que abrisse essa possibilidade, porque vai que aparece um empreendimento, uma coisa boa. Uma oportunidade. Uma oportunidade. Então, deixar isso que a gente chama de leque, deixar esse leque aberto, deixar esse menu aberto para cada plano, para cada entidade de previdência possa, dentro da sua política de investimentos, optar se vai adquirir ou não. Deixar ali como uma possibilidade, uma opção. Só que também, de novo, para esses novos investimentos, são para os planos novos, planos em formação. No nosso caso, o novo plano. O RegReplan não. O RegReplan não. O RegReplan a gente tem que ter, como é um plano maduro, eu tenho que ter alta previsibilidade. Eu não tenho que ter agora investimentos que me tragam muita volatilidade, que me tragam muito risco. Pelo contrário, eu tenho que ter agora com baixo risco, muita previsibilidade, né? E também pensando nessa liquidez para os próximos anos. É porque a FUNCEF paga em torno de 6 bi por ano de benefícios. E isso, isso pertence basicamente ao nosso RegReplan. Na sua grande maioria. Então tem que ter liquidez. Temos que ter liquidez.
Sim, e dentro dessa política de investimento ainda, na mesma linha, por exemplo, nós estamos hoje com uma taxa muito boa para investimento, né? Sim. Selic, IPCA mais 6, até 7 às vezes, né? Assim, mas pode mudar de uma hora para outra, assim. Muda. É cíclico, né? Como é que a preparação da FUNCEF está se prevenindo com isso? Porque pode acontecer a qualquer momento. Nós estamos com 70% do nosso capital investido em renda fixa. Se mudar, como é que fica? Pois isso é bom. Novamente, te agradeço pela pergunta, porque muitos colegas ficam ansiosos e, mas se nós temos hoje a Selic, tá pagando, hoje é 15%, por que a gente não consegue um resultado desse? Primeiro é o seguinte, nós estamos falando de previdência, nós estamos falando de longo prazo. Então, toda a minha perspectiva, não só minha, mas de toda a diretoria, de todos os comitês, de tudo que a gente trabalha, a gente tem que sempre estar pensando lá no longo prazo. Eu sempre falo isso, as decisões que eu tomo hoje, não são, na sua grande maioria, não são decisões para agora, para amanhã. São decisões que vão ter reflexo daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, eu tenho que estudar, ter muita convicção daquilo que a gente está tomando de decisão, porque eu sei que o reflexo vai ser lá na frente. Então, precisamos sempre pensar nisso, no longo prazo. E nós estamos investindo desde lá para trás. Eu não posso... Nós somos muito grandes, nós estamos falando hoje, gente, a FUNCEF, hoje nós temos 115 bilhões de reais. Quase que 70%, como você falou, 70% já está em renda fixa. Mas eu não posso simplesmente tomar a decisão da noite para o dia de pegar sei quantos bilhões e mudar daqui para cá. Não é permitido. Não pode. Primeiro que tem regra. Você tem que avisar o mercado? O mercado não pode. Se eu fizer isso, cai todas as taxas, né? É a lei da oferta e da procura, então cai todas as taxas e eu vou comprar numa taxa menor. Então, a gente tem que fazer sempre com muita ponderação, com muita cautela, né? Com muito zelo. Então, nós lá atrás já adquirimos vários títulos a 5%, títulos a 5,5%, sempre acima da meta atuarial, que a meta atuarial era 4,5% antes. Isso. Títulos a 6%. Então, na média ponderada, é que me dá uma carteira hoje que está pagando inflação mais 6%, que é a nossa carteira do Reg Replan. Sendo que eu tenho títulos a 7%. Mas por que eu não vou todo para 7%? Eu não posso, porque também eu não vou me desfazer dos meus títulos que eu comprei lá em 2023 a 5%, porque se eu for para o mercado hoje vender a 5%, ninguém quer comprar. Não tem mercado. Eu te compro o título de 5%, mas eu só te pago 3%. Sim. Com deságio. Aí não é negócio. Você me vende? Não é negócio. Porque, primeiro, ele já está acima da meta atuarial, que é 4,75%. Então, eu tenho esse compromisso de levar ele, que a gente chama marcado na curva, né? Levar ele na curva até o seu vencimento. É o vencimento. Então, voltando de novo, nós estamos falando de longo prazo, nós estamos falando de previdência. Nós não somos um banco, nós somos uma entidade que cuida de previdência, que cuida de ter esse valor garantido para poder pagar todos os benefícios até o final, até onde ele precisar. Então é disso que nós nos preocupamos e trabalhamos dia a dia. É isso isso já responde a outra pergunta que eu faria, que é o seguinte: me perguntam muito por que se eu consigo no meu banco um investimento que me paga taxa X mais alguma coisa e a FUNCEF não consegue. A FUNCEF precisa avisar o mercado sobre uma transação que ela vai fazer? Não necessariamente, mas quando a gente vai ao mercado, o mercado todo sabe. Pelo tamanho que nós somos, né? O mercado todo sabe. Então, qualquer movimento que a gente faz, todo mundo já acompanha e já fica de olho até para saber em que posições a gente vai estar indo, porque inclusive serve de referência para outras entidades, para entidades menores, para outros investidores. Só que, de novo, nós estamos falando de previdência e nós estamos falando de longo prazo. Eu não posso mudar minha carteira toda. Hoje está pagando 7, está pagando 8. Mas é hoje, está pagando. Ontem, no início do ano, ou no ano passado, não estava, era uma outra taxa. E nós estávamos aplicando o que estamos aplicando. De novo, repito, eu não posso pegar aqueles investimentos que eu fiz em 23 ou que eu fiz em 24 e vender para poder já mudar para uma taxa maior agora. Porque se eu for vender, eu vou realizar prejuízo. Vou vender com deságio. Então, é diferente de uma aplicação financeira minha, quando pessoal, né? Que é pouco dinheiro, é pouca coisa. Então, eu posso ir lá, montar minha carteirinha e virar, tirar, vender, realizar um prejuízo. Todo dia você pode fazer. Fazer aquelas operações. Em previdência, não. Primeiro, nós temos, volto a falar de planejamento. Nós temos uma política de investimentos,
a qual a gente, todo ano, nós agora estamos debruçando sobre ela, inclusive, todo ano a gente faz essa revisitação, essa olhar para o que foi planejado, uma política de investimentos pensada para os próximos 4 anos e que, seguindo regras, nós temos regras estabelecidas pela Previc, nós temos regras estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, nós temos regras da própria legislação da Lei Complementar 108 e 109, nós temos que seguir essas regras. Então, dentro desse planejamento é que a gente vai fazendo todos os nossos investimentos, sempre pensando em quê? Em ter todos esses ativos que possam cobrir todas essas benefícios futuros que nós vamos ter durante muito tempo. Então, Ricardo, e assim, a FUSEF tem planejamento para fazer investimento no exterior? Mercado internacional? Já estamos fazendo, inclusive. Também foi uma decisão que nós tomamos quando nós chegamos, em 2023, em agosto de 2023, nós fizemos o primeiro aporte no exterior, mas, de novo, para os planos novos, os planos de informação, que é o novo plano e o REB. Nada de REG-REPLAN. REG-REPLAN não temos investimento no exterior. Por quê? Porque, diferentemente do REG-REPLAN, o novo plano, pelo próprio nome já diz, é um plano de informação, um plano novo. Lá não, enquanto aqui, no REG-REPLAN, o meu foco é alta previsibilidade, baixa volatilidade e tendo ali comprando principalmente em títulos públicos, no novo plano não, eu tenho que pensar na diversificação da carteira. Eu tenho que ter várias classes de ativos, que a gente chama várias classes de ativos, para que eu possa diversificar, porque hora um paga mais, outra hora um paga menos. Então, eu tenho um fundo de investimentos imobiliários, eu tenho renda fixa. Como a renda fixa está pagando mais agora, o que está entrando para o novo plano, nós estamos comprando título. Esse ano, nós compramos mais de 10 bilhões só em títulos públicos, só do novo plano. Somado aos 2 que nós compramos do REG-REPLAN, que nós recebemos da Caixa, foram mais de 12 bilhões só nesse semestre de títulos públicos. Por quê? Porque está pagando bem hoje, tá? Eu estou comprando título público para o novo plano. Mas eu tenho várias outras classes de ativos que estão lá. De fundo de investimento imobiliário, nós temos de outros, que a gente chama também de investimentos estruturados, de letras financeiras, de títulos privados, que nós também temos lá no novo plano, e temos também investimento no exterior. Então, nós temos quase 2 bilhões de reais investidos no exterior, que o ano passado pagou super bem, deu um resultado acima de 35%. Esse ano já não está tão bem assim, principalmente por conta das políticas de tarifários do governo americano. Então, tudo que está acontecendo no mundo todo a gente tem acompanhado. Isso tem deixado o mercado muito instável, mas o resultado do ano passado foi formidável e é isso que a gente tem que ter, diversificar, para que a gente tenha várias opções de investimentos, porque também é um plano em formação. Esse plano, novo plano, nós estamos falando de quê? De pessoas que estão no novo plano como eu, mas também de colegas que entraram agora, ou estão entrando agora. Então, informação de fundo. A Caixa acabou de admitir, agora está admitindo aí mais de 4 mil empregados. Então, esses empregados que estão entrando na Caixa Econômica vão ficar mais 40 anos lá contribuindo. Depois vão viver mais uns 50 anos ou 60 anos depois disso. Então, nós estamos falando aqui de 100 anos, né? Então, a gente tem que ter esse olhar e pensar nessa diversificação. Então, resumindo, né, os investimentos das fundações, dos fundos das empresas privadas de previdência complementar, eles são diferentes de uma aplicação normal. Sim. Não podemos comparar. Não pode. Isso que o nosso público precisa entender, então, né? Comparar laranja com laranja, pois é. Banana com banana. Então, comparar, não podemos comparar. A aplicação que você tem lá na Caixa. Mas eu não tenho aplicação. Tem, a sua aplicação é diferente da outra nossa aqui, porque nós temos esse outro olhar, principalmente um olhar de longuíssimo prazo e sempre preocupado em ter o recurso para poder a gente arcar com esses benefícios. É diferente. Assim, mudando um pouco de assunto, Ricardo, sobre governança, né? Importante a governança para dar tranquilidade para o nosso público. Nós temos aí dois papéis que estão circulando, o PLP 884, 2015, né, que está nas comissões lá na Câmara Federal, né? Queria que você falasse um pouquinho para nós, e também sobre a CNPC 30, que está na Previc. Em que estágio está? Se você tem acompanhado isso, o que você poderia dizer para nós?
Temos acompanhado. Primeiro dizer que todo o processo de governança tem se amadurecido, tem melhorado significativamente nos últimos anos. Então, nos últimos 10, 15 anos, né, nesses últimos anos, todo o mercado de previdência tem amadurecido bastante. Não só as entidades fechadas, mas também os órgãos reguladores, como a Previc, né, as próprias patrocinadoras. Nós temos hoje um acompanhamento fortíssimo da nossa patrocinadora Caixa Econômica, com sua auditoria, que está lá no dia a dia, auditando, acompanhando, sugerindo, solicitando a implementação de melhorias. E também o mercado também, a Comissão de Valores Imobiliários, o Banco Central, todo mundo amadureceu muito. Então, hoje nós temos um processo de governança, ainda tem também o TCU que acompanha também. Então, nós temos todo um processo de governança muito fortalecido, muito robusto, é a palavra que a gente sempre utiliza. E temos agora essas discussões, sempre buscando melhorias, né? A CNPC 30 é importantíssimo, a CNPC, que é do Conselho Nacional de Previdência Complementar, a 30, ela fala principalmente das regras do equacionamento. Quando há déficit, quais são as regras para ter um equacionamento? Sim. Quando há superávit, quais são as regras para se distribuir conforme cada plano? Então, essa CNPC 30, desde quando nós chegamos, né, desde quando nós entramos, que a gente vem conversando com a Previc, a necessidade de melhorar, de fazer alguns ajustes. A Previc está liderando essa discussão aqui entre as entidades e também dentro do governo. Nós temos acompanhado e discutido com eles estão agora em grupos técnicos, da qual nós também estamos participando ativamente, não só via nós mesmos, pela Fundação, mas também via a ABRAP, a nossa entidade associativa, de forma que a gente quer, e como esse é um tema que afeta diretamente a nós, né, que nós temos equacionamento aqui ainda vigente, nós queremos sim contribuir, participar, para que a gente possa ter uma nova resolução que seja melhor do que... Claro que nós não vamos, estamos discutindo com ele para melhorar, para daqui para frente, né? Não é para que tenha nenhum tipo de resolução que vá piorar, que vá nos causar um outro equacionamento. Isso nós não queremos. Não, absolutamente. E da mesma forma no Congresso Nacional, né? Tem esse PLP 84, que está na Câmara, ainda está nas comissões, está na Comissão de Finanças ainda, então está tendo esse debate, nós temos acompanhado, nós temos uma assessoria dentro da nossa fundação que acompanha isso também dentro do Congresso, juntamente com as outras entidades, nós temos também, mas está ainda em fase inicial e acompanhando esse debate para ver também lá o que se propõe nesse PLP 84 são melhorias lá na Lei Complementar 108 e 109. E trazer melhorias de governança para as fundações, né? Que é isso que nós queremos. Então, o que vier de que seja bom para ajudar, para ampliar e melhorar a governança é bem-vindo. É porque, na verdade, né, Ricardo, entrando mais a fundo nessa questão, é injusto que o prazo para um equacionamento seja tão curto, porque, como você mesmo disse, as alterações ocorrem de um ano para ano. Tivemos agora, por exemplo, ano passado, ou este ano, da Previ, que estava com muito investido em renda variável e teve um déficit que não se realizou, né? Então, isso, na minha opinião, chama-se transferência intergeracional. Entre gerações, porque se eu estou prestes a me aposentar e já entro no equacionamento, no ano que vem a fundação se recupera e eu continuo com aquela questão. Verdade, nós temos que ter sempre esse olhar para que gerações atuais, né, não arquem, não paguem todinho com um déficit para gerações futuras que vão influir lá na frente. Então, isso realmente, principalmente agora com a longevidade, nós, aumentando, ampliando, nós temos que ter sempre esse olhar, essa sensibilidade para exatamente isso, quem tem conversado com a Previc, para dentro da Resolução 30, mudar algumas regras para que não não seja obrigado entidades a fazerem novos equacionamentos por conta de um déficit, apenas de um déficit de um ano. De um ano. Né? Você citou bem a Previ. A Previ teve resultados excelentes em 2023. Em 2024, como foi um ano ruim para todo mundo, ela teve déficit. Só que no acumulado, ela ainda está com resultado positivo. E esse ano ela está entregando resultados positivos. Exatamente. Então, não posso olhar apenas o retrato de um ano, de um período tão curto assim. A gente tem que olhar um período Isso bem que maior. precisa mudar na CNPC 30, né? Verdade. Ampliação desse prazo. Então,
Ricardo, acho que nós vamos para o nosso final da entrevista aqui. Você gostaria de fazer acrescentar alguma coisa aqui, uma mensagem de otimismo para Eu estou otimista. os nossos aposentados e também para nós, os da ativa, né? Nós também queremos que a FUNCEF vá bem. Então, uma mensagem do presidente que traga, assim, esperança, né? E de melhores dias, as coisas estão melhorando, mas nós precisamos de mais velocidade nessa melhora, né? Eu estou muito otimista. Você vai perguntar, mas está tudo bem, está tudo resolvido? Não. Temos diversos problemas ainda. Muita coisa para ser resolvida e nós estamos fazendo isso e resolvendo, buscando solução para todos os problemas que temos. Então, a primeira coisa é isso. Nós estamos lá enfrentando todos os problemas que tem e buscando soluções para ele, porque se tem problema, deve ter uma solução. Então, nós estamos atrás disso. Nós não estamos se escondendo, nem empurrando com a barriga, nem deixando para amanhã. Tudo que nós temos, nós estamos trazendo à mesa, toda a diretoria, não é só eu que estou falando, sou eu, é o Rogério, é o Jair Pedro, é o Gustavo, que é o nosso diretor de investimentos, todos nós estamos enfrentando todos os desafios para trazer soluções e principalmente trazer resultados positivos para nós. Mas eu estou muito otimista, né? Nós temos essas mudanças estruturais que nós fizemos internamente na Fundação, outras que ainda estão em andamento, essa da carteira de investimentos que está agora provando que nós estávamos com a estratégia correta, estamos seguindo nessa estratégia, principalmente dentro do REC Replan, entregando esses resultados. Estou muito otimista que a gente, primeiro, não vamos ter mais novos equacionamentos. Que bom. Segundo, reduzimos já o equacionamento existente de 19 para 10. E estamos trabalhando para acabar definitivamente aqui a cobrança sobre o 13º, que era uma cobrança também, todo mundo sempre que eu viajo fala e coloca e pergunta, por que não tira o 13º e tal? Sim. Então nós vamos realizar isso no próximo ano. Esse ano já será pago somente 3%. Esse ano, 3%. No ano de 2026, uma possibilidade de não ter mais. No próximo ano, estamos trabalhando, se tudo der certo, como nós estamos planejando e as coisas estão acontecendo, não vamos ter cobrança sobre o 13º do próximo ano. E também fazendo alterações, são alterações que os participantes não vê internamente, dentro da fundação, que são necessárias. Nós também pegamos uma fundação que estava realmente muito carente ainda de melhorias, principalmente melhorias na área de tecnologia. Nós temos feito que a gente chama internamente lá de uma transformação digital e dentro da fundação. Só um exemplo que não aparece, porque graças a Deus não apareceu, que é a folha de pagamentos dos nossos participantes. Nós pagamos hoje 55 mil benefícios. E essa folha, ela rodava em 10 máquinas diferentes. E demorava, às vezes, 16 horas, 20 horas, vários dias. As pessoas ficavam... E quando pegava o final de semana, tinha que ir lá no final de semana, trabalhar. Às vezes, no final, ela dava um problema e você tinha que voltar e refazer tudo desde o início, lá da primeira máquina. As máquinas eram divididas em lotes de 5 mil. Então, nós fizemos uma nova folha de pagamento, nós mesmos, internamente na Fundação. Essa decisão eu tomei lá em novembro de 2023, chamamos toda a equipe, nós não podemos conviver com esse risco iminente. Nós chegamos a ter um risco iminente de não ter a folha para pagar no dia 20. Que aí sim é onde todo mundo ia perceber do problema que tinha. Mas isso não aconteceu, conseguimos resolver. E agora não vai acontecer mais, porque nós já desenvolvemos e já implementamos agora, a partir do mês de agosto, essa nova folha, e ela está rodando agora em 1h20. Tem um sistema próprio da sistema que nós desenvolvemos. Nós fomos ao mercado primeiro, procuramos ver qual era a melhor opção que tinha. Fui na Previ, fui na Petros, fui na Postal, fui em todos os lugares, fui na Vale, na Valia, e depois, por último, resolvemos nós mesmos desenvolver e conseguimos fazer. Mas esse é um exemplo prático, mas nós estamos fazendo várias outras mudanças internas, principalmente do ponto de vista da tecnologia, e agora, com o advento da inteligência artificial, nós estamos aprimorando o atendimento, aprimorando os fluxos internos, reduzindo o que a gente chama de simplifica a FUNCEF, reduzindo a burocracia internamente, para que a gente possa entregar uma fundação melhor, mais ágil, mais versátil, e que a gente não tenha nenhum tipo de problemas futuro que possa trazer resultados negativos para a gente. Nós agora, nos nossos 48 anos de fundação que fizemos, agora no dia 1º de agosto,
nós também precisávamos de uma reforma da estrutura nossa da fundação. Nós fizemos essa reforma neste ano, iniciamos no dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro desse ano, sendo mais preciso, e concluímos ela agora, essa semana. Então nós já entregamos toda a reforma lá interna da estrutura nossa da fundação e várias outras coisas que nós estamos trabalhando, toda a equipe trabalhando, visando modernizar e deixar a nossa FUNCEF cada vez melhor e sendo principalmente referência no mercado, uma das melhores fundações de gestão de previdência no Brasil. Olha que beleza. Ricardo, nessa questão da folha, até conversei com um colega e ele estava me falando que para você gerar, as pessoas dizem, não, mas é só rodar uma folha, né? Uhum. Não é tão simples assim, porque tem 1001 códigos, aquelas rubricas. São mais de 30 mil registros. 30 mil registros, então São registros, cada caso é um caso. nós estamos falando de 48 de fundação, 48 anos de fundação. Então, um registro que eu criei lá atrás, desde o início da fundação, eu não posso simplesmente substituir aquele registro, porque ele tem que ficar naquele histórico. Às vezes aquele participante está vivo até hoje, está lá recebendo seu benefício, então eu tenho que criar novos registros. E aí, a legislação vai mudando. Quando se fala em rubrica, né, se fala se tem o cidadão que recebe, que paga pensão, o que não paga pensão, o que paga pensão para outro, para duas ex-esposas, ou ex-parceiros, ação judicial não tem, então realmente é complexo. Mas que bom que vocês resolveram isso, né? Então, a mensagem final, né, Ricardo, é uma mensagem de otimismo. Sim, eu estou muito contente. Nós, com toda a equipe, eu queria também ressaltar isso, a equipe técnica da Fundação é excepcional, nós temos excelentes profissionais dentro da Fundação, que nós estamos trabalhando também no desenvolvimento, na capacitação e na melhoria do conhecimento interno desse nosso corpo técnico, investindo bastante também em desenvolvimento, em treinamento, em gestão, em novas tecnologias, né, agregando novas tecnologias. Então isso também nos ajuda muito. E eu estou muito contente porque nós temos conseguido entregar esses resultados. Sei que os desafios ainda são muitos, tem muitos problemas, perdendo mais cabelo do que ultimamente, do que o normal. Mas faz parte, é esse o desafio que nos foi dado e nós estamos cumprindo com muito carinho, com muito zelo. E, de novo, repito, contente, porque é uma coisa você ir trabalhar, saber dos problemas, dos desafios que tem. E outra coisa é você chegar no final do dia e falar, putz, eu consegui fiz um negócio legal. Consegui entregar alguma coisa, as coisas estão andando aqui. Não está 100% do jeito que eu queria, mas está indo 70%, está indo 80%, está dentro de um planejamento, vai melhorar um pouco mais amanhã. Então isso também nos alegra e nos fortalece para que a gente possa continuar nosso trabalho no dia a dia. A gente fez questão até de trazer você aí, porque nós acompanhamos os números, a gente viu, né? Uhum. E a gente estuda os números e a gente viu que realmente está dando... Nós que passamos por muitas dificuldades, Ricardo, em gestões anteriores, onde nós nem sequer tínhamos acesso à nossa fundação, né? E eu digo nossa porque é nossa realmente, né? Nós não tínhamos acesso. E hoje nós temos um empregado de carreira que é presidente, os diretores são todos empregados de carreira. Gustavo, colega da Tituende, que é o nosso gestor de investimentos. O Rogério se aposentou recentemente, eleito, né, por nós, nosso diretor de administração e controladoria, e o Jair Pedro também, que também se aposentou recentemente. Agora nós temos 2 ativos e 2 aposentados. O Jair, que também se aposentou, diretor eleito também, então todos nós empregados Caixa, então isso também... Tranquiliza. Outra coisa é a Caixa, né? E a Caixa Econômica com todo apoio para a gente, agora na gestão do presidente Carlos Vieira, os conselhos, todos os empregados Caixa, né? Principalmente o conselho de administração liderado pela nossa colega Salete. Então isso também tem nos fortalecido e tem nos ajudado significativamente para que a gente atinja esses resultados e estejamos aqui entregando esses resultados aqui para todos nós. Eu quero aproveitar e agradecer, né, mais uma vez, por fazer parte aí dessa primeira entrevista, né, desse primeira aqui bate-papo. FinaCEF Entrevista, FinaCEF Entrevista. Estou muito contente, feliz de estar aqui. Me convide mais vezes que eu venho com toda certeza aqui para que a gente possa conversar. Que bom. Você falou nos desafios, e é isso. Acho que o que a gente precisa, Valfrido, e eu tenho tido essa oportunidade aqui contigo, você sabe, trabalhando com a FinaCEF, conversando com vocês em vários outros eventos, né, que a FinaCEF tem promovido. Eu acho que o principal é esse. É conversar, é ouvir.
Ouvir diálogo. o que é que participantes têm a dizer, ouvir as sugestões, ouvir as críticas, né? Ouvir os questionamentos todos e ser transparente, explicar, conversar, responder aquilo que a gente sabe. Se não souber dizer eu não sei responder agora, mas eu vou procurar saber e posso lhe responder depois. Então, eu acho que estar junto, porque, primeiro, isso é nosso, é meu também. Sim. Não estou falando aqui uma coisa que é só do participante, eu sou participante. Sim. Então isso me interessa também. Então acho que a gente convivendo, conversando, principalmente com as entidades têm me apoiado, me ajudado bastante nesse diálogo com todos os participantes, tanto da ativa também como dos aposentados. E isso também nos ajuda muito para que a gente possa chegar e estar aqui entregando esses resultados que nós estamos entregando. Então eu só tenho a agradecer a FENASEF, agradecer a você ter oportunizado esse bate-papo, participar de outros eventos que nós temos participado com você. Então isso também nos engrandece, nos ajuda e nos dá mais motivação para continuar seguindo em frente. É nosso interesse também, né, Ricardo? Como você disse, é nosso. E é nosso interesse que os aposentados e o pessoal participante, de um modo geral, tem esse conhecimento. E nós queremos ser mais um canal de levar essa informação para ele, né? Então, obrigado, Ricardo. Muito obrigado pela presença, né? Então, pessoal, estamos encerrando aqui o nosso primeiro FENASEF Entrevista e pedir a vocês aí que viram o nosso vídeo e viram a entrevista do presidente da FUNCEF, coloquem nas suas redes, coloquem em todos os seus grupos, coloquem nas suas AEAs, coloquem no YouTube, enfim, divulguem isso, porque é super importante para nós, que todos nós... Informação vale muito, informação vale ouro. E nós estamos tentando levar isso a você e temos conseguido. Mas ajude a gente, tá bom? Um grande abraço e esperamos vocês no próximo FENASEF Entrevista.